Fala galera, estou trazendo mais um vídeo aí e dessa vez eu vou falar sobre 2 Tessalonicenses capítulo 1, 2 e 3, tá? Ou seja, todas as cartas de 2 Tessalonicenses, né? O apóstolo Paulo traz aí, enfatiza aí a vinda do grande Nico, tá? O grande Nico que precisaria vir para poder fazer ali a destruição conforme estava predestinado aí, né? Conforme as profecias, o sermão profético de Jesus e até mesmo a profecia ali por parte do anjo que se deu ali a Daniel, capítulo 9, beleza? E a gente vai analisar aí o capítulo 1, capítulo 2 e o capítulo 3 de 2 Tessalonicenses, beleza? Aqueles que estão entrando no meu canal pela primeira vez, sejam bem-vindos. Para mim é uma honra, uma grande satisfação recebê-los e aproveitem e se inscrevam para que vocês possam receber, né, vídeos. E é muito importante, galera, que vocês venham marcar o sininho, tá? Para que vocês venham serem sempre alertados aí, beleza? É isso aí, venha comigo nessa. Vamos lá, vamos analisar dentro da visão escatologia preterista completa. Fala galera, estarei realizando mais um vídeo aí. Dessa vez eu vou falar de 2 Tessalonicenses, tá? O apóstolo Paulo escreve aí a carta para a igreja de Tessalônica, tá? Lembrando para cada um de vocês aí que estão assistindo esse vídeo, as igrejas, né, do qual o apóstolo Paulo envia suas cartas, elas são as mesmas descritas no livro do Apocalipse, tá? Aí vem a pergunta, mas Alexandre, como é que você tem essa certeza? Como que você pode afirmar isso? Eu vou pelo um raciocínio lógico. E qual é a lógica disso? Vamos analisar o seguinte antes de eu começar aqui, tá bom? No livro de Apocalipse está descrito lá, né, pelo apóstolo João, o livro todo de Apocalipse enviado para as 7 igrejas da Ásia, né, sendo utilizada ali a numerologia 7, beleza? E a gente consegue identificar isso também exatamente, tá, nas cartas do apóstolo Paulo, que também é utilizado da mesma numerologia, beleza? E como que a gente pode ver isso? Por exemplo, o livro de Apocalipse, né? Deixa eu pegar aqui Apocalipse capítulo 1. Vamos aqui na parte onde ele vai falar das 7 igrejas que estão na Ásia. Cadê? Vamos lá. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Ó. Escreve um livro e que vez envie-os a estas 7 igrejas. Temos aqui, por exemplo, a igreja de Éfeso, que já tem o próprio nome, tá? Então a gente já consegue identificar uma das cartas do apóstolo Paulo. E a gente vai identificar também a segunda carta do apóstolo Paulo, que é a igreja de Pérgamo. Olha, Alexandre, mas aí é Pérgamo. Não tem nada a ver com nenhum nome aí descrito nas cartas do apóstolo Paulo. E como que a gente consegue identificar? Vamos lá. Apocalipse capítulo 2. Olha aqui, ó. Apocalipse capítulo 2, ele vai falar aqui da igreja de Éfeso, né? A Esmirna, a de Pérgamo. Aí ele vai dizer o seguinte, deixa eu marcar aqui. Beleza, vamos lá. Deixa eu acrescentar aqui. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve o seguinte: assim declara aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, tá? Conheço o lugar em que vives, onde se encontra o quê? O trono de Satanás. Ou seja, a igreja de Pérgamo, onde estava ali, de forma presente, vivendo, era exatamente no mesmo lugar, no mesmo local que estava o trono de Satanás. Muitos colocam esse trono de Satanás, deixa eu marcar aqui de novo. Muitos colocam esse trono de Satanás como se fosse a casa do diabo,
né? A casa de um espírito que brigou lá no céu com Deus, de um anjo que se rebeliou com Deus lá no céu, e Deus mandou esse anjo aqui para a terra para poder tentar os seres humanos. Não faria sentido nenhum. Por que não faria? Porque a gente vê dentro do contexto o seguinte: apesar disso, olha aqui, ó, apesar disso, ponto, apesar disso, vírgula, permaneces fiel ao meu nome. Nome de quem? De Jesus Cristo, e não renunciastes à sua fé. Olha, como é que pode uma igreja que permanece fiel ao nome de Jesus Cristo não nega a fé e estaria ali no mesmo lugar onde um espírito maligno, segundo aí a religião, né, os pais da igreja, estaria vivendo ao mesmo tempo, junto com eles? É a mesma coisa de eu falar assim, ó, eu ser uma pessoa que sou honesto, que não cometo nenhum crime, mas estaria ali dentro de uma prisão vivendo junto com quem comete crime, pô. Vê se faz sentido um negócio desse, vê se tem lógica. Eu simplesmente habitar no mesmo lugar, né, onde as pessoas cometem delitos, onde as pessoas cometem ali criminalidade, e eu não faço nada disso, mas estou ali também, vivendo junto com eles, no mesmo lugar onde eles estão. É sem nexo, né? É sem lógica e não tem como, tá? O primeiro ponto é esse, beleza? Então, de acordo com esse meu argumento, do qual eu estou afirmando aqui, quem seria aqui esse trono de Satanás? Seria o trono do grande opositor, porque a palavra Satanás significa aquele que se opõe. E quem era que se opunha naquela época, no primeiro século? Quem era que estava ali lutando contra a igreja? Era simplesmente Israel junto com o Império Romano, a primeira besta e a segunda besta. Então o trono ali é o trono do Império Romano, né? Do qual era sempre incitado pelo falso profeta para poder perseguir a igreja do primeiro século. De acordo com isso, a igreja de Pérgamo a gente consegue identificar como quem? Como a igreja de Roma, que está ali em uma das 7 cartas do apóstolo Paulo. Agora vamos fazer aqui a contagem. Vamos voltar aqui para... Vamos lá, hein? Olha só como é que bate a numerologia certinho. Ó, primeira carta, Romanos 1. Segunda carta, Coríntios. Terceira carta, Galácia, aos Gálatas. Quarta carta, Éfeso. Quinta carta, Filipenses. Sexta carta, deixa eu botar aqui. Sexta carta, Colossenses, igreja de Colosso. E para finalizar, a sétima carta, que bate também a mesma numerologia do Apocalipse, das cartas de João, do livro de Apocalipse. Sétima carta, Tessalônica. Temos mais por parte do apóstolo Paulo com relação às igrejas? Não. As outras 3 demais cartas do apóstolo Paulo, elas foram completamente específicas e direcionadas para homens. O primeiro homem ali, do qual ele direcionou a sua carta, foi para o seu discípulo Timóteo. Depois, o outro discípulo Tito. E para finalizar, o terceiro discípulo de Timóteo, de apóstolo Paulo, Filemão. E temos uma outra carta, né, que muitos aí conjectura, é óbvio, porque não existe nenhuma prova evidente de que o livro aos Hebreus foi escrito pelo apóstolo Paulo. Beleza? Então a gente consegue identificar as mesmas cartas do apóstolo Paulo, que são 7, bate certinho ali com a numerologia do Apocalipse também, que são 7 cartas. Beleza? Agora vamos lá para a 2 Tessalonicenses e dar o início aí, né, a nossa reflexão aí, segundo a escatologia preterista completa, hein? Vamos lá. O apóstolo Paulo, ele vai começar dizendo o seguinte:
Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Lembrando que essa carta aqui foi direcionada para quem? Para nós aqui nos dias de hoje? Claro que não. Claro que não. Segundo a exegese, a carta ela foi direcionada especificamente a uma das 7 igrejas. A igreja de Tessalônica. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Continuando. Caros irmãos, sentimos-nos no dever de continuamente render graças a Deus por vós. Aliás, como é justo, porquanto nossa fé tem crescido muito e o amor de cada um de vós transborda de uns para com os outros. Por essa razão, nos gloriamos em vós perante a Igreja de Deus devido à perseverança, à fé demonstrada por vós, que são eles, e não nós aqui nos dias de hoje, galera, em todas as perseguições e nas aflições que estáis suportando. Que perseguições e aflições são essas? São justamente aquelas, do qual tiveram ali por parte tanto do falso profeta que foi Jerusalém, que se tornou prostituta, que sempre estava ali incitando o Império Romano, a lutar contra eles, a perseguirem eles, como por própria parte do Império Romano, que estava ali. E a gente tem um grande exemplo aí, de César Nero, que foi um dos maiores genocidas da época, prendendo um monte de pessoas, um monte deles lá nas jaulas para serem comidos por leões, crucificando eles vivos na cruz, queimando eles vivos, o próprio Pedro aí foi morto de cabeça para baixo, o apóstolo Paulo decapitado na cadeia, e muitos outros que foram mortos também a fio da espada e presos nas masmorras, passaram fome, mulheres que tiveram que comer os seus próprios filhos, na época das perseguições ali por parte do Império Romano. E mesmo antes da vinda de César Nero, tivemos muitos exemplos aí, com relação até mesmo na época ali do próprio Evangelho, e de Atos dos Apóstolos também, eles sendo presos nas cadeias, sofrendo perseguições ali, sendo chicoteados a todos os momentos, enquanto eles estavam anunciando o Evangelho do Reino. Beleza? Elas são provas evidentes do justo julgamento de Deus. Que julgamento seria esse? Um julgamento para o mundo cosmos? Claro que não. Esse julgamento é especificamente a Jerusalém e Israel, e do qual todos eles ali estariam reunidos para esse grande Armagedão que se deu ali no ano 70 com a queda do templo, a fim de que sejais considerados dignos do reino de Deus pelo qual sofreis. De fato, é justo diante de Deus que ele retribua com aflições os que vos causam tribulações. E quanto a vós, que sois atribulados, vos dê pleno alívio, bem como a nós, assim que o Senhor Jesus se revelar do céu com os seus anjos poderosos em meio às chamas flamejantes. Isso aqui é tudo uma figura de linguagem, Alguns aí dentro da escatologia futurista colocam como se Jesus fosse vir montado num cavalo e esse cavalo jogar fogo do céu para poder destruir toda a humanidade que se opõe contra Deus. Isso é simplesmente ridículo e um absurdo querer levar para esse lado, É óbvio que a segunda vinda de Jesus Cristo se dá ali numa parúzia, trazendo juízo e justiça sobre Jerusalém e levando ali os seus remidos, aqueles que foram predestinados à salvação. Tudo de forma espiritual, nada disso é literal, galera, Temos vários exemplos aí, Nataná, Um exemplo bem claro ali é quando ele fala ali através de Jeremias, do qual o próprio Deus vem ali com as suas carruagens de fogo, com seus cavalos, e que os cavalos seriam mais velozes ali, que se não me engano está escrito isso, do que as águias, para trazer o que? O juízo, do qual foi feito ali, na destruição do primeiro templo, com o rei Nabucodonosor da Babilônia, que foi uma das bestas, que lutou ali contra Israel, justamente por Israel ter se tornado prostituta. Ele punirá os que não conhecem a Deus, os que não são submissos ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem seriam esses? Aqueles que foram predestinados à destruição e que jamais iriam aceitar as palavras de Jesus Cristo,
Por isso que Jesus Cristo fala que naquele grande dia, né, muitos vão chegar e vão falar: Jesus, mestre, em seu nome anunciamos a sua mensagem, fizemos milagres, sinais, maravilhas, né? E Jesus vai falar: afaste-se de mim, vocês que só fazem o mal, que cometem iniquidade. Eu nunca vos conheci. 9. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação permanente da presença do Senhor e da majestade do seu poder. O que significa isso aqui? Significa que eles desceriam à sepultura, tá? Iriam para o inferno. E não como aí a religião prega, né? Como a religião coloca aí, que eles morreriam e o espírito deles ficariam queimando ali eternamente, sofrendo ali a condenação eterna, que também é um absurdo, é ridículo isso. Seria simplesmente voltar para o pó da terra e morrer, e nunca mais existir, ou seja, ausente completa ausência da espiritualidade de Deus, separação eterna de Deus. 10. Esse evento se dará no dia em que ele vier para ser glorificado nos seus santos e exaltado em todos que tiverem crido, inclusive em vós que cresces em nosso testemunho. Mais uma vez, Jesus Cristo vir como? Em parúzia, né? Trazendo juízo e justiça sobre Jerusalém, vindo sobre as nuvens do céu em uma figura de linguagem, trazendo juízo e justiça. Conscientes desse fato, oramos constantemente por vós, a fim de que o nosso Deus vos torne dignos da vossa convocação e cumpra com o poder todo bom desejo e toda ação que resulta da fé. Assim o nome do nosso Senhor Jesus será glorificado em vós e vós nele, conforme a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Correto? Vamos lá. Vamos para o capítulo 2 de 2 Tessalonicenses. Caros irmãos, quanto ao retorno do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, vos suplicamos, lembrando que esse retorno de Jesus Cristo é a reunião do qual o apóstolo Paulo fala que é justamente eles se encontrarem com Jesus Cristo de forma espiritual, naquele grande juízo e justiça. Nada disso é literal, galera. 2. Que não permitais que vosso modo de crer seja influenciado, nem fiqueis amedrontados por causa da profecia, palavra ou carta atribuídos indevidamente à nossa autoria, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não vos deixes enganar de forma alguma por ninguém, tá? Por que ele fala isso? Porque naquela mesma época ali, né, quando o apóstolo Paulo escreve essa carta para eles, já tinha um monte de gente ali influenciando a igreja de Tessalônica, de que já estava ali, né, iniciando ali a segunda vinda de Jesus Cristo, e muitos provavelmente já estavam apavorados, né? Por isso que o apóstolo Paulo, no capítulo 3 de 2 Tessalonicenses, muitos já estavam deixando de trabalhar, já não queriam mais trabalhar, né? Justamente devido a isso aí. Correto? Porquanto antes daquele dia virá apostasia, e então será revelado o homem da iniquidade. Lembrando que iniquidade significa o quê? Significa transgredir as instruções de Deus, ou seja, aqueles que não obedecem à lei que foi dado pelo próprio Deus a Moisés lá no Monte Sinai, e que Jesus Cristo deu um novo sentido a ele, né? A essa mesma lei que deveria ser praticado até a consumação do grande século que se deu ali no ano 70. O filho da perdição, tá? Ou seja, aqueles que foram predestinados a nunca terem ali o Espírito de Deus e jamais aceitar as palavras de Jesus Cristo. 4. Aquele que se opõe, ou seja, Satanás, e se exalta acima de tudo que se chama a Deus, ou é objeto de adoração a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se ser como o próprio Deus. Isso por quê? Porque o templo, né, de Jerusalém ainda estava de pé, e a antiga Jerusalém ainda era vigorada de forma física, literal. A nova Jerusalém ainda não tinha sido estabelecida, instaurada, porque para ela ser instaurada precisaria ali vir primeiro ali a grande consumação, ou seja, o cumprimento de todas as profecias, tanto por parte de Moisés ali, como por parte dos próprios profetas,
né? E até mesmo ali o sermão profético de Jesus Cristo, que está ali em Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13 e Mateus capítulo 25, beleza? Aí ele vai falar no 5: não vos lembrais de que eu costumava compartilhar convosco acerca desses acontecimentos? No entanto, vós sabeis o que está detendo nesse momento, para que ele seja manifestado no seu devido tempo, tá? Na realidade, o ministério da iniquidade já está em ação. Por que ele fala que já estava em ação aqui? Porque já estavam sendo perseguidos por eles, tanto por Jerusalém como pelo próprio Império Romano, bem antes aí, né, da grande consumação que se deu ali no ano 70. Então todos eles já estavam sofrendo, tá? Já estavam sendo perseguidos e dando início ali à grande tribulação com relação às 7 igrejas. Beleza? E quando ele fala aqui no 6, né? No entanto, vos sabeis o que está detendo nesse momento, para que ele seja manifestado no seu devido tempo. Quem era que estava detendo aí o grande iníquo? Era o próprio Deus, pô. O próprio Deus estava detendo esse grande iníquo. E por qual motivo isso? Porque tinha um objetivo. E qual era o objetivo? O objetivo era de que o evangelho do reino tinha que ser pregado a todas as nações em um mundo habitado, um mundo oikomene. Então precisava ser anunciado o evangelho do reino, conforme Jesus Cristo vai mencionar em Mateus 24:14, né, que esse evangelho seria pregado a toda criatura debaixo do céu e da terra, que é o mundo habitado deles lá, e logo após que o evangelho fosse pregado, viria o fim. E que fim é esse? O fim de todas as coisas, tá? Do mundo deles. Beleza? Então o próprio Deus estava detendo esse grande iníquo, porque precisava ali se cumprir o reinado milenar de Cristo, para que depois sim esse Satanás fosse solto por um pouco período de tempo, e logo após vinha aí a grande batalha do Armagedon, conforme está lá em Apocalipse 20, né? E o grande juízo, tá? Que estava para cair sobre todos eles. Beleza? Então será plenamente revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela gloriosa manifestação da sua vinda. Mais uma vez repito, vinda de Jesus Cristo trazendo parousia, o reino de Deus sendo erguido ali, né, de uma vez por toda, e o reino do Messias sendo entregue a Deus, conforme está lá em 1 Coríntios 15, né? E Jesus Cristo simplesmente vencendo toda a potestade, toda a autoridade, todos os principados, né? Que se dá ali ao Império Romano e à própria Israel, Jerusalém prostituta. 9. Ora, o aparecimento desse anticristo é de acordo com a ação de Satanás, ou seja, a grande oposição, com todo o poder, com sinais e com maravilhas ilusórias. E quem é que faria esses sinais e maravilhas ilusórias? Né? É claro que não seria aqui de uma forma literal. A própria Jerusalém junto com o Império Romano. E com todas as artimanhas e engano provenientes da injustiça para o que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderiam salvar. Muitos entraram ali na lábia do falso profeta, que foi Jerusalém, e negaram Jesus Cristo e não aceitaram, tá? O evangelho que poderia salvar. Beleza? Eles. É por este motivo que Deus lhes envia uma espécie de poder sedutor a fim de que creiam na mentira. Por isso que Jesus Cristo a todo momento ele vai sempre usar ali parábolas, né? Uma delas é quando ele fala lá de que os bons não precisariam de cura, somente aqueles que estavam doentes, jogando sempre na cara dos líderes religiosos isso. Depois ele vai também fazer mais uma menção lá de que aqueles que eram cegos fisicamente, né, de forma literal, eram os que poderiam ver, e aqueles que eram bons, literalmente falando, né, que enxergavam literalmente, jamais iriam conseguir enxergar a espiritualidade, o evangelho, as boas novas que Jesus Cristo estava trazendo, justamente porque eles já eram predestinados à destruição. Então jamais iriam enxergar aquilo que Jesus Cristo pregava para eles,
Porque certamente o próprio Deus ali já tinha colocado, né, escamas nos olhos deles. E sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas decidiram usufruir dos prazeres da injustiça. Temos um grande exemplo aí de Isaías, né? Isaías vai falar lá, se eu não me engano, Isaías capítulo 29, e inclusive ele vai citar lá, em um dos evangelhos que está em Mateus e em Marcos também, né? Que eles ficavam ali dando importância aos ensinamentos que vinham de homens, mas negligenciavam o Espírito de Deus, os próprios ensinamentos de Deus, né? Jesus Cristo vai falar, vocês oram, vai citar as palavras de Isaías, vocês oram a mim com a boca, me louvam com os lábios, mas os seus corações estão afastados de mim, né? E Isaías vai falar que o livro, que livro é esse? A Taná e a Torá. As instruções de Deus era como se fosse um livro lacrado, né? Onde levava o livro para eles e eles vinham com uma desculpa, eu não sei ler esse livro. E por que que Isaías coloca essa figura de linguagem ali, essa tipologia? Porque certamente jamais eles iriam enxergar mesmo, justamente por terem as escamas nos olhos, e o livro automaticamente está lacrado para cada um deles, né? E Jesus Cristo vai falar também para eles ali em Mateus 23, vocês escondem a chave do reino de Deus, vocês mesmos não querem entrar e não deixam entrar aqueles que estão querendo, né? Levando muitos deles ali também, né, para a perdição. Aí o apóstolo Paulo vai continuar, todavia, irmãos, amados do Senhor, devemos sempre dar graças a Deus por vós, pois Ele vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação feita pelo Espírito e pela fé na verdade. Quando ele fala aqui princípio, da escolha do princípio, significa o quê? Conforme está lá em Efésios capítulo 1, antes da fundação do mundo, eles já eram eleitos e escolhidos. E isso porque Deus é onisciente. Então Deus jamais poderia voltar atrás em sua palavra ou ser pego de surpresa. 14. E para isso vos convocou por meio do evangelho que vos anunciamos, para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo assim, irmãos, permaneceis firmes e conservai as tradições que vos foram ensinadas, vírgulas, ensinadas através de quem? Vamos lá. Tanto de viva voz, voz de quem? Quanto por meio das nossas cartas. Olha aí, ó. Do próprio apóstolo Paulo, do próprio Jesus Cristo, dos próprios apóstolos, de todos eles. Aí o apóstolo Paulo vai terminar a segunda carta à igreja de Tessalônica. Que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus do nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça. Esperança essa é de quê? De que eles viessem serem ali, né, reis e sacerdotes em uma nova Jerusalém, ganhar a coroa, né? Essa sempre foi a esperança, né? Concedam ânimo ao vosso coração e vos fortaleçam para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. O apóstolo Paulo sempre ali consolando eles e lembrando eles, né, das palavras de Jesus Cristo. Isso porque eles estavam a todo momento sofrendo ali tribulações por parte do falso profeta e por parte da primeira besta, que foi o próprio Império Romano, que era a todo momento incitado, né, para perseguir as igrejas. Beleza? Vamos terminar aqui 2 Tessalonicenses capítulo 3. Vamos lá. Concluindo, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor seja divulgada rapidamente e receba a devida honra, como aconteceu entre vós. Tá? Ele fala aqui para que a palavra do Senhor seja divulgada rapidamente, né? Mas o próprio Evangelho e as cartas de Paulo ainda precisa ser pregada em todo o mundo cosmos, no pleno século XXI, que é um absurdo. Não faz sentido, né? Ele fala rapidamente e já se passaram mais de 2000 anos. 2. Orai também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos. Isso por quê? Por causa da predestinação, conforme eu já falei aí, desde o capítulo 1, né? Dos eleitos, daqueles. O próprio Jesus Cristo vai falar das duas portas, a porta larga e a porta estreita.
Muitos iriam entrar pela porta larga. Por quê? Porque somente aqueles que seriam escolhidos e eleitos entrariam ali pela porta estreita, né? E nem todos iriam querer, óbvio, morrer da mesma forma como Jesus Cristo morreu e foi perseguido, né? Por isso que Jesus Cristo vai falar: aqueles que não morrerem da mesma forma como eu vou morrer, não serve para ser meu discípulo, tá? Entretanto, o Senhor é fiel, Ele vos fortalecerá e vos livrará do maligno. Que maligno é esse? É um espírito que caiu do céu? Claro que não. Esse maligno se dá ao próprio ser humano, carne e sangue, a própria natureza pecaminosa do homem, tá? E maligno se dá também àqueles, né, que jamais teria ali o Espírito de Deus, porque não iria certamente lutar contra a sua própria natureza. Beleza? Confiamos no Senhor que estás realizando e continuarei a cumprir as orientações que vos entregamos. O Senhor dirija os vossos corações ao amor de Deus e na constância de Jesus Cristo. Aí ele vai continuar no 6. Caros irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ordenamos que vos afasteis de todo irmão que vive sem trabalhar e, portanto, não de acordo com a tradição que recebeste de nós. Porquanto, vós mesmos sabeis como deveis seguir o nosso exemplo, pois não vivemos de forma ociosa durante o tempo que estivemos convosco. Né? E muitos aí, dentro desse sistema nojento do religioso que está aí, né, querem ganhar dinheiro às custas das pessoas que estão aí, ó, que acordam mais de 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, que enfrentam ônibus lotado, né, trem lotado, e essas pessoas vão lá e dão dinheiro para esses homens que estão aí vivendo do bom e do melhor às custas do suor das pessoas. E a gente vê aqui, né, o apóstolo Paulo escrevendo totalmente o contrário. Olha aí, ó. Nem comíamos de graça dos alimentos de ninguém. Pelo contrário, trabalhávamos dia e noite com esforço e fadiga, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Olha as palavras do apóstolo Paulo. Não porque não tivéssemos esse direito assegurado, mas porque era nosso objetivo vos oferecer exemplo em nós mesmos, a fim de nos imitardes. Né? Essa era a preocupação do apóstolo Paulo a todo momento. Quando ainda estávamos convosco, vos ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Olha aí, ó. Pois fomos informados de que alguns entre vós andam desocupados, sem querer trabalhar e se intrometendo na vida particular dos outros. A esses, no entanto, ordenamos e admoestamos por nosso Senhor Jesus Cristo que trabalhando em paz se alimente do seu próprio pão. Olha aí, ó. E a gente vê um monte de gente aí, cara, querendo ganhar fácil às custas das pessoas que se esforçam todos os dias para ganhar ali, né? Para dar do seu próprio pão, para adquirir do seu próprio pão ali, do seu próprio suor. E eles querem ganhar fácil à custa das pessoas. Quanto a vós, irmãos, jamais desanimeis de fazer o bem. Se alguém desobedecer às nossas orientações expressas nessas cartas, observai-o atentamente e não tenhais contato com ele, para que o mesmo se sinta envergonhado. Contudo, não o considereis inimigo, pelo contrário, chamai a atenção dele como irmão. Né? Aí o apóstolo Paulo termina aí a segunda carta à igreja de Tessalônica. Ora, o Senhor da paz, Ele pessoalmente vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. Ponto. O Senhor seja com todos vós. Eu, apóstolo Paulo, escrevo esta saudação de próprio punho, a qual é um sinal em todas as minhas epístolas, ou seja, as cartas. É dessa forma que escrevo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Finalizando aqui, galera, o vídeo. Lembrando aí, tá? Que quando se dá a graça, que quando se fala a graça, né? Praticamente em todas as saudações do apóstolo Paulo, né? Às 7 igrejas, a graça é a mesma coisa de
recebimento do próprio Espírito, por intermédio ali da morte de Jesus Cristo na cruz, que se cumpre ali a profecia de Joel, onde o Espírito de Deus passa a entrar no coração de todos eles, na mente de todos eles, também se cumprindo ali Jeremias capítulo 31, né? Onde Jeremias vai falar que nenhum deles mais precisaria aprender com seus pais, ficar olhando ali, né? Pendurando na testa, sobre as mãos, sobre a fronte, né? Os ensinamentos de Deus, as instruções de Deus, né? Amarás o seu Deus com todo o teu coração e o Senhor como a ti mesmo, e amar o seu próximo como a ti mesmo. Repetindo, amar o Senhor, seu Deus, com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, né? E amar o seu próximo como a ti mesmo. Então, esses eram os 2 mandamentos que era resumido ali dentro do decálogo que foi dado a Moisés. E eles não precisariam mais fazer isso, porque o próprio Espírito estaria a todo momento ali na mente deles, ensinando isso para eles. Correto? É isso aí, galera. Aqueles que estão entrando aí no meu canal pela primeira vez, estão assistindo aí, sejam bem-vindos. Para mim é um prazer muito grande recebê-los aí, beleza? E não se esqueçam de se inscrever no canal, se inscrevam no canal, porque eu sempre estou postando aí vídeos toda semana e falando dentro da visão escatologia preterista completa. Valeu, galera? Um grande abraço a todos vocês, até o próximo vídeo. Fui!